João 4, 1 e 2 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer, viu que a fofoca não começou hoje? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, viu? Era uma fofoca, não era verdade. Eles ouviram dizer que Jesus batizava, e não era verdade. Está aqui no versículo 2. Se bem que Jesus mesmo não... Ouça, se bem que Jesus mesmo não... E sim os seus... Jesus não batizou ninguém nas águas. Agora, qual é o batismo que Jesus passaria a fazer? Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com o quê? Com água. João batizou com água, que era uma purificação para a integração religiosa. Mas vós sereis batizados o quê? Está vendo? Pastor, esses versículos estão na Bíblia, estão aqui na Bíblia. A minha Bíblia é a mesma como a sua. O verdadeiro batismo é do Espírito Santo, amados. Jesus não batizou ninguém nas águas, mas ele prometeu o Espírito Santo. Nesse momento de transição, falando aos judeus, conhecedores dos rituais da lei, ordenou que fizessem discípulos e os batizassem, preparassem o caminho para o derramamento do Espírito, como um símbolo transitório da realidade que para pena que estava por se revelar. Ouça, porque muitos dizem, mas Jesus disse aí de batizar. Vou ler esse texto para você entender. Ouça, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora ouça, fica atento. Isso tudo aconteceu antes da morte de Jesus. Antes da cruz. Aqui Jesus estava falando para os judeus. Então Mateus estava se dirigindo aos judeus, ele estava ensinando algo pedagógico. Para os judeus que não conheciam muito bem o que havia de vir. Os judeus, eles conheciam rituais e cerimônias, porque isso tudo era antes da cruz. Era antes da morte de Jesus na cruz. Não foi um mandamento perpétuo para que as pessoas continuassem a batizar as pessoas nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, não. Porque era antes do derramamento do Espírito Santo. E naturalmente, antes do derramamento do Espírito Santo, as pessoas continuavam se batizando nas águas. Quando Jesus falou isso, não tinha cumprido a lei. Era ainda todo simbolismo. Era ainda sombra dos bens vindouros. Era antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Era provisório. Era algo temporário. Era algo passageiro. Até a revelação da graça de Deus. Já com a revelação da graça de Deus, diz em Gálatas 3:27, porque todos quando fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Efésios 4:5. Há uma só fé, ou seja, há um só Senhor, há uma só fé, e há quantos batismos? Quantos? Qual é? Veja, enquanto a Bíblia é que há um só batismo, o que os pastores dizem? Há 2 batismos, do Espírito Santo e da água, mas a Bíblia está dizendo um só. É o do Espírito Santo. Então Paulo teve 3 ministérios. Entre reis, entre judeus e entre gentios. E veja o que Paulo fez quando ele esteve entre os judeus. Diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 até 17. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. 15. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo, quando esteve com os judeus, ainda batizou 3 pessoas. Ele fala em ter batizado Crispo, Gaio e Estéfanas. Mas quando se lembrou que o seu chamado não era esse, veja o que ele diz no versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que significa quando um pastor batiza um crente nas águas, ele está anulando a cruz de Cristo. Ele está anulando o sacrifício de Jesus. Estão a chamar de Jesus de mentiroso. Estão a dizer que o seu sacrifício não serviu para nada.
A própria palavra que nos limpa, amado. Jesus disse em João 15:3: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Diga, eu estou limpo. Diga, eu estou limpo, amado.